na companhia do nosso Senhor e Salvador, e felizes por vir ao céu aqui nessa. Em boas circunstâncias. Em boas circunstâncias, a igreja orou, a gente entendeu que era uma seta, e sabe disso nesse campo espiritual. Muitas coisas aconteceram naquele sábado, mas para a honra e glória você está aqui. Nós queremos agradecer a Deus por isso. Passamos aqui a noite de sábado para domingo, na semana que passou, orando por você e pela igreja também. E foi uma vigília muito abençoada, né? Verdade. Tivemos até crianças aqui, né? Como a filha da Vânia, que participou aqui até as 3, né? Filha da Jussara, né? E a filha da Suzana, que está de manhã. Então, eu até perguntei para a Graça, né? Como estava a Camila nesse evento, né? Com as crianças. Ela falou que estava acordada e brincando o tempo todo. Então, as crianças têm muita disposição, né? Tem mesmo. As crianças têm... Se colocar as crianças aqui para vigília, acho que ninguém dorme. Só os mais velhos, né? Verdade. Mas foi uma bênção. Foi Graças ao mesmo. Senhor, foi uma bênção. A gente precisa fazer mais vezes isso. Ter um momento para a gente orar. Oramos os departamentos. Sim. É uma coisa nova, né? A gente pedir a proteção de Deus para esse departamento. Então, cada departamento nós fizemos as orações. E foi muito bom. Deus ele tem abençoado a sua igreja. E nós podemos ver a diferença, né? Evolução sonora. Alex, eu vi que cada coisa que a gente fez de importante aqui teve um ataque do inimigo, né? Sim. E a gente começou a reforma ali da sala jovem, e graças a Deus não teve nada, né? Porque a igreja buscou bastante ali na vigília, então o inimigo não pôde aprontar nada, né? Parece uma coisa boba assim, mas a gente vê que às vezes tem tudo a ver, né? A gente vê que o inimigo tenta atuar, mas graças ao Senhor Deus tem dado uma resposta, né? E essa vigília foi uma resposta. Né? Foi. E outra coisa, esqueci de agradecer, Alex, o perigo daquelas telhas ali não ter causado um acidente, né? Porque as telhas tudo solta, telhas finas, telha leve, olha, só a graça de Deus mesmo não ter ocasionado alguma coisa ruim e grave, né? Porque uma telha caindo de 6 metros de altura na cabeça de alguém, só a graça de Deus mesmo, né? Então, eu esqueci de agradecer a Deus por esse livramento que Ele concedeu à sua igreja, né? Deus, ele é longânimo e é protetor. Realmente o programa das telhas era necessário ser feito. Está sendo feito para a glória de Deus. Daqui a alguns dias nós vamos ver ali o Salão Jovem, o Clube Jogador com telhas novas, sem mais vazamento. E a gente vai pintar, deixar como ministério infantil. Amém. Vamos orar nesse momento, para a gente abrir a Bíblia. Oremos então. Senhor nosso Deus, nesse momento estamos abrindo a tua palavra. Pedimos que o Senhor neste momento fale conosco mais uma vez. Amém. Estamos no capítulo final do livro Grande Conflito, Pai. Muito obrigado por esses estudos, muito obrigado pelas orientações pelas Espíritos de Profecia, Pai. Fala conosco mais uma vez. Pai. Por essas vezes pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. A paz. Eu e você sabemos que viver em paz nesse planeta aqui é muito difícil, não é? A paz que excede todo o entendimento que Jesus Cristo ele fala, é a paz mediante um conflito, é a paz mediante a guerra, é a paz mediante os acontecimentos que envolvem a nossa vida, voltadas às lutas. Mesmo assim, Deus ele fala: eis que vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. No capítulo 42 do livro Grande Conflito, nós estamos tratando o último capítulo e nós vamos começar falando da sentença. A gente falou um pouquinho na semana passada sobre o ataque final e nós vamos ler aqui a sentença. E eu vou de novo ler aqui o capítulo 20 do livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 em diante. Então, Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 em diante, diz assim. Deixa eu colocar aqui o óculos. Vi um grande trono branco
e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. É esta a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Se você acompanhar comigo aqui o título, a sentença, que diz assim, no grande conflito, na página 275, na presença dos habitantes da terra e do céu, reunidos, acontece a coroação do Filho de Deus, reconhecido como governante, com majestade e poder supremo. O Rei dos Reis pronuncia a sentença sobre os rebeldes de transgredirem sua lei e oprimirem seu povo. Vi um grande trono branco, aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram. Nós acabamos de ler isso. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito segundo o que estava registrado nos livros. Vire a página, por favor. Quando os olhos de Jesus contemplam os ímpios, estes tomam consciência de todo o pecado que haviam cometido até então. Veem como deixam o caminho da santidade. Veem como deixaram o caminho da santidade. As tentações sedutoras que encorajaram a condescender com o pecado. Os mensageiros de Deus que desprezaram as advertências, que rejeitaram as ondas de misericórdia, que seu coração teimoso, obstinado, mandaram embora. Tudo aparece como se estivesse escrito em letras de fogo. Acima do trono vem a cruz como uma visão panorâmica. Assiste a cena da queda de Adão e os passos seguintes do plano da redenção. O nascimento humilde do Salvador, sua vida simples, seu batismo no Jordão, seu jejum e tentação no deserto, seu ministério que trouxe bênçãos do céu à humanidade, os dias coroados por atos de misericórdia, as noites de oração nos montes, as conspirações de inveja, a maldade com que eram retribuídos seus benefícios, sua misericórdia no Getsemane, ao sentir o peso do pecado do mundo, sua traição entrega à turba assassina, os acontecimentos daquela noite de horrores, os prisioneiros que ofereceram resistência, abandonados por seus discípulos, julgados no palácio dos sumos sacerdotes, na corte de Pilatos, perante o covarde Herodes, zombando, insultado, torturado, condenado à morte. Todos esses acontecimentos são vividamente retratados. Olha que coisa. Então, naquele momento que a Nova Jerusalém ela é cercada, a turba ali, na verdade são milhões, não, bilhões de pessoas que cercam a Nova Jerusalém, e ali nós podemos ver que Jesus Cristo foi mais uma vez o que? Coroado. Ali naquele momento, aquelas pessoas que se encontram ali, elas vão ter uma visão panorâmica de tudo o que aconteceu. Alex, o que você leu aqui então é a última cena do juízo, né? Sim, a última cena do juízo. É onde vai acontecer o juízo executivo. Depois dessas visões, depois dessa cena. Mas, irmão Alex, então se uma pessoa que esteve aqui na igreja, ela se perder, ela vai estar em que lado? Lado de fora. Sim. E ela vai contemplar toda essa cena? Sim. Ela vai ser ressuscitada para receber a condenação. E como nós falamos na semana passada, como ela ressuscita? Ela ressuscita da mesma forma que morreu. O corpo não será transformado. E nós sabemos aqui, pelas escritas do livro Grande Conflito, que um arsenal de guerra será feito para que eles possam entrar onde? Na Cidade Santa. Na Cidade Santa. Isso vai ser capaz? Não. Não. É o último, vamos dizer assim, a última tentativa enlouquecida, insana de Satanás. Tentar entrar na Nova Jerusalém.
na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nunca vai acontecer. Amém. E aquelas pessoas do lado de fora, elas vão ver toda a cena da queda de Adão, elas vão ver todas as cenas no qual Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu, ressuscitou. Vão ver também as oportunidades que Deus deu para cada pessoa. Por isso, os anjos, eles registram, o anjo relator, o juízo investigativo. Eu estava acompanhando o testemunho de Gabriel e ele falou que o satanista, ele também tem os anjos celestiais, não próximo dele, mas observando. Para que um satanista ele tem um anjo? Ele explica, eu falei, esse anjo não é simplesmente um anjo da guarda, porque eles não têm anjo da guarda. É um anjo relator que fica distante, anotando tudo que esses homens malignos fazem. E uma vez que esses homens malignos se convertem, esse anjo relator se aproxima deles. Mas enquanto eles vivem essa vida, o anjo relator fica distante, anotando tudo. Que coisa, né? Então, irmãos, ninguém escapa. Ninguém escapa. Nesse exato momento, a nossa vida está sendo escrita. Queremos que o nosso nome esteja em que livro? Da vida do O Cordeiro. livro da vida do Cordeiro. Queremos que quando chegar o nosso nome, a gente possa ter, vamos dizer assim, não é um carimbo, mas a escrita assim, salvo para o meu reino. É o que nós queremos, não é? Porque de que adianta não ter tudo nesse planeta aqui, mas se o nosso nome não estiver onde? No livro da vida. Lá. De que adianta ter uma vida de conforto, por mais que seja bom, não estou dizendo que não é bom ter uma vida boa, não é isso. Mas de que adianta fazer tantos planos, como a Bíblia fala, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Porque automaticamente, quando perde a salvação, estará do lado de fora da Nova Jerusalém. A romântica com o tempo, ela contemplou em visões daqueles que um dia fizeram parte da verdadeira igreja e agora ressuscitam após o milênio. Ela fala que esses que ressuscitam em tremenda agonia e angústia, mais do que todos os outros, porque estão cientes do que aconteceu. Do que lhe aguarda, né? E do que lhe aguarda. Uma vez meu filho teve um sonho. Ele falou assim, pai, sabe o que eu sonhei? Eu me deparei com um sonho que eu entendi no sonho aonde eu estava. Eu levantei e eu vi o mundo completamente destruído. Eu falei, já sei qual é o sonho. Você se encontrava perdido então. Porque se você levanta de um lugar e vê o mundo completamente destruído, isso é pós-milênio. Ele falou, mas não acabou por aí não. Eu me levantei com uma tremenda angústia, e as pessoas querendo entender o que estava acontecendo. E eu vi uma multidão caminhando para um lugar. Para onde a multidão caminhava? Cidade Santa. A Cidade Santa. E quando de repente escutei um estrondo, uma trombeta, e as pessoas começavam a sentir as gotas caindo, só que era um ácido que batia na pele aos poucos e comia. E a massa do chão ficava mole. Eu falei, você teve uma visão, você estava perdido. Pai, eu fiquei uma tremenda, isso tem tempo já, tem mais de 10 anos. Eu fiquei numa tremenda angústia, porque eu entendi que eu estava completamente perdido e sem esperança. Irmãos, para isso não acontecer em nossas vidas, nós precisamos andar reto. A gente muitas vezes olha para a pessoa lá fora e fala, esse aí está perdido já. Mas muitas das vezes nós podemos estar onde? Perdido. Aqui dentro e perdido. Porque para nós, vamos dizer assim, a caneta será mais pesada pelo conhecimento que nós temos. E essas pessoas, vamos continuar aqui na leitura? Alex, eu gosto muito de Deus porque Deus diz que a mesma forma como a gente julga, a gente vai ser julgado, né? Então, se nós formos misericordiosos, nós alcançaremos misericórdia, né? Hoje eu falei isso para uma pessoa, nessas palavras mais ou menos, né? Para a pessoa ficar reflexiva, né? Que às vezes as pessoas são tão duras, né? Que é tanta justiça, mas e que é misericórdia, né? Irmãos, o que você mede? O que você mede? Com o que você mede, você vai ser medido. Entendeu? Muitas das vezes, quando a pessoa passa por um tipo de problema,
E ela não clama por misericórdia pela pessoa que está lhe causando um problema. Ela clama por justiça. Sim. E teve uma vez que eu falei isso, olha, cuidado quando você for pedir justiça. Peça primeiro misericórdia. Porque quando você fala assim, Senhor, eu desejo que a tua justiça recaia sobre essa pessoa. A primeira pessoa que Deus vai olhar para fazer justiça é a sua vida. Olha. Ele vai ter um encontro com você primeiro. Tudo bem, eu vou fazer justiça, mas eu vou ter um encontro com você primeiro. Você quer que eu faça justiça? Eu faço. Mas eu vou ter um encontro com você. Vamos ver como você está andando. Então a melhor coisa, irmãos, é pedir misericórdia. Sim. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Tenha compaixão dessa pessoa. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. E aqui fala, no penúltimo parágrafo, ali está Nero, monstro da crueldade. Acharam aí? Sim. Aliás, tem a multidão agitada, um terrível espetáculo aparece exatamente como aconteceu, o que aconteceu. E ali fala, depois vem, ali está Nero, monstro da crueldade e dos vícios, assistindo à exaltação daqueles que estão assistindo à exaltação daqueles que estão em cujo sofrimento de morte ele encontrava prazer satânico. Nero era um demônio em forma de ser humano. Sim. A mãe dele testemunhou a própria obra, vendo como os maus traços, as paixões que sua influência e o seu exemplo encorajaram, deram fruto por meio de crimes que fizeram o mundo estremecer. Ali estão os sacerdotes e líderes católicos que alegaram ser embaixadores de Cristo, mas usaram a tortura, o calabouço, a fogueira para dominar seu povo fiel. Ali estão os orgulhosos papas que exaltaram acima de Deus, e ousaram tentar mudar a lei do Altíssimo. Esses supostos pais da igreja têm uma conta a acertar com Deus. Vem tarde demais o que o onisciente faz questão da sua lei. Descobrem agora que Cristo identifica seus interesses com o seu povo sofredor. Amém. Irmãos, não adianta fugir. Vai pagar. Todos que fizeram vão pagar. Nós prejudicamos, perseguimos, matamos, torturamos, nós fizemos e morreu sem receber recompensa ruim nenhuma. Não, irmãos, vão ressuscitar. E para essas pessoas não haverá misericórdia. A morte deles não será uma morte instantânea, pois eles vão queimar. É triste. Irmão White, ela fala, vi-os queimar por longos dias. Opa! Não é veio lá massa quente de baixo para cima, subiu, não. Não, ela fala, vi-os queimar em longos dias. Deus é um Deus amoroso, irmãos. Mas a mão de Deus, ela pesa. A gente pode brincar com muitas coisas. A Bíblia fala de Deus, você não deve zombar. De Deus você não deve escarnecer. Porque um dia, ou mais dia, a pessoa vai pagar. Amém. Ah, mas morreu e não pagou nada. Quem disse? Olha o juízo aqui. Essas pessoas, ele vai ver, né, aqueles que ele torturou, aquele que ele torturou, aquelas pessoas que ele torturou, lá dentro da Nova Jerusalém, com o corpo glorificado. E ele vai olhar para ele mesmo, vai ver a condição dele. Ele e a família dele, né? Sim. Porque a mãe dele também era cruel. Então hoje, irmãos, nós estamos tendo toda a oportunidade de nos preparar para a mansão celestial. As oportunidades, por incrível que pareça, elas estão batendo na porta. Amém. E as pessoas estão fazendo o que com as oportunidades? Vira das costas. Não, por enquanto eu não quero tomar uma decisão, não. Deixa para o futuro. Futuro eu tomo. Não, se não toma hoje, vai tomar no futuro.
fortalece hoje vai se fortalecer quando as coisas ficarem difíceis? Não vai ter força para isso. E aqui a gente completa. Todo mundo mal é acusado de traição ao governo do céu. Os perdidos, é isso mesmo? Não tem ninguém. Os perdidos não têm ninguém para defender sua causa, não tem desculpa. E Deus pronuncia contra eles a sentença de morte eterna. Os ímpios veem aquilo que perderam por sua rebelião. Tudo isso, exclama o pecador perdido, poderia ser meu, porque fui tão cego. Troquei paz, felicidade, honra por miséria, desgraça e desespero. Todos veem que Deus é justo e exclui-os do céu por meio da sua vida, declara: não queremos que estes homens, Jesus, não queremos que este homem, Jesus, seja o nosso rei. Olha isso, irmãos. Olha que desgraça. Deus decretará a sentença de morte. E eu fico imaginando, irmãos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso semana que vem, sobre o lago de fogo de enxofre. Não é nada romântico que vai acontecer. É uma cena difícil, porque Deus, ele é amor. É um ato que fala que esse ato é um ato que é um ato estranho, mas Deus, ele precisa destruir o mal até a sua raiz. Mas essas pessoas tiveram toda oportunidade, todo mundo teve oportunidade, e vão ver nesse momento, depois que eles olharem ali o plano da redenção, ali Jesus Cristo morrendo na cruz, eles vão olhar também o que eles fizeram com a vida. Haverá como se fosse uma tela onde eles vão olhar, cada um deles vão olhar as oportunidades que foram desperdiçadas. Tarde demais. A oportunidade é agora. Como eu falei, hoje a oportunidade está batendo na porta. Alex, aquela Joelma do Apocalipse, né? Sim. Teve uma volta de Jesus Cristo, mas ela não quer largar a vida dela de fama para tomar uma posição ao lado dele, né? Teve até um adventista afastado, que ele fazia música para Calypso, bem conhecido, eu não sei quantos lembram disso. E ele voltou para os braços do Senhor, testemunhou a igreja fora, tem muito recurso, mas depois ele fez o quê? Voltou de novo. Oi? Acho que é ele. Ele não voltou para a igreja ainda. Não. Ela abandonou a esposa, porque é um mundo de prazer. Fama. É um mundo de fama, é um mundo de dinheiro. E tudo isso é nada comparado ao quê? À eternidade. Nada, irmão. Nada. É como se as pessoas estivessem no meio do deserto e se saciassem com meio litro d'água, onde Deus te ofereceu o quê? Manancial. Manancial todos os dias. Mas as pessoas estão se contentando com migalhas. E ao oferecer Cristo Jesus, eu vi até uma enquete ontem, né? Que a pessoa falava assim, não era real que ele daria o dinheiro, mas ele fala assim, acho que vocês também já viram essa enquete. 1 milhão na conta ou 5 minutos na presença de Jesus. E as pessoas falam assim, algumas pessoas falam 5 minutos na presença de Jesus Cristo. E outras falam 1 milhão na conta. Eu não acredito em Jesus Cristo. 1 milhão na conta, dinheiro é melhor. As pessoas estão tão céticas, estão tão sem nada, estão tão vazias, que vivem por viver. Irmãos, a vida nesse mundo aqui tem que fazer sentido. Sabe quando a nossa vida ela faz sentido? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Aí mesmo diante dos problemas, mesmo diante dos caos, que a vida é isso mesmo, nós temos razão para viver. Só com Cristo. Se a gente não tem Cristo, você pode estar morando na melhor mansão do Brasil. Você não tem nada. Como uma pessoa que falou assim, essa aqui
É uma das mansões mais caras aqui nesse bairro. Ela custa 300 milhões de reais. Foi comprada das melhores pedras de mármore da Itália. Mas não acabou essa obra ainda e o proprietário, que era um jovem, um homem novo, morreu ontem. O que ele vai levar? Eu vi esse vídeo, né? O que ele vai levar? Ele fala, irmão, se você não tem Cristo, você não tem nada. Nada. Porque adianta você ganhar o mundo inteiro, de que adianta você ter um montão de coisa e não ter o Senhor. Aqui nós podemos ver as pessoas falando, nossa vida realmente se tornou uma lástima. Acabou. E não querem também ser governados por Jesus. Não é governado. Nós precisamos ser administrados pelo Espírito Santo. Amém. Porque nós somos terrivelmente terríveis contra nós mesmos. Somos mesmo. Irmãos, abraça toda a oportunidade que Deus tem te dado para falar do amor e para viver do amor de Cristo Jesus. Fale sempre para a sua família que Jesus está voltando para que eles possam se alicerçar na rocha. Porque as coisas não vai demorar muito, vão começar a acontecer. A Covid foi só um ensaio e foi horrível, sim ou não? Sim. Foi horrível, a Covid foi horrível. Mas o que está para vir é pior nesse comparo. Que Deus te abençoe. Próxima semana estaremos finalizando o livro. Amém. Vamos falar da sentença final. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos ficar em pé nesse momento, para depois finalizar aqui. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor. Queremos te agradecer pelas famílias aqui representadas. Obrigado, Senhor. Senhor, tu sabes que cada um de nós estamos orando intensamente pelas nossas famílias. Estamos orando também intensamente para a batida do Espírito Santo. Estamos orando para que o Senhor Jesus volte logo. Mas que possamos também orar por nós, para que possamos nós estarmos preparados. Não adianta simplesmente a gente ganhar pessoas para Cristo. Não adianta a gente simplesmente desejar que toda a nossa família seja salva em nome de Cristo Jesus e naquele grande enchente está lá de fora da Nova Jerusalém. Verdade. Então nós precisamos nos preparar de forma individual. Amém. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Por favor. Porque somente vivendo hoje como salvo, iremos levar a salvação para as pessoas. Amém. Porque nós vamos oferecer aquilo que nós estamos vivendo. Verdade. Nos ajuda, Pai. Por favor. A caminhada não está sendo fácil, não, Senhor. Não. Está tendo muita luta, mas sabemos que as tuas poderosas mãos estão sempre estendidas ao nosso favor, Senhor. Amém. E que quando nós sentimos um pouco mais fraco, um pouco mais ali cambaleando, que possamos orar mais intensamente, Senhor. É nesse momento que nós temos que buscar mais a tua face. Nos ajude nessa reta final. Perdoa os nossos pecados. Agora nos leva acompanhando os seus cruzantes ao nosso lado. Você vivemos em nome de Jesus e vive e reina para todo sempre. Amém. Tenham todos uma ótima noite na companhia de Jesus. Amém.